Bom dia, meus amigos. Eu sou Ricardo Lima. Estou aqui de novo fazer uma reflexão junto com vocês. E hoje o texto que eu vou estar refletindo aqui está em João capítulo 1, do versículo 39. E esse texto ele se refere aos encontros que os discípulos tiveram com Jesus. Nós temos a história de André, que procurou Simão e apresentou Simão a Jesus. André estava andando e viu Jesus e foi até ele. E Jesus perguntou: o que vocês estão querendo? Aí ele falou assim: nós queremos te seguir. Onde você mora? Ele falou assim: vão comigo, vocês vão ver. André trouxe Pedro e Jesus falou assim: olha, tu és Simão. Antes dele falar qualquer coisa, tu és Simão. Tu será chamado de Pedro. E aí foram até a casa de Jesus, encontraram com Filipe. E Jesus falou para Filipe: Filipe, vem e segue-me. E Filipe começou a seguir ele. E aí Filipe falou assim: olha, vou ver se eu acho mais alguém para vir e seguir também. Aí ele foi até a casa de Natanael, que era perto, e falou para Natanael: Natanael, você lembra que Moisés falou que viria o Messias? Então, Moisés falou e eu encontrei o Messias. E Jesus Cristo, ele veio de Nazaré. Natanael falou para ele: olha, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então vem, me segue-me, vamos lá, vou mostrar para você. Aí quando ele está se aproximando de Jesus, Jesus vendo Natanael chegar, ele fala para Natanael: Natanael, tu és um verdadeiro israelita, que não há dolo. Aí Natanael falou assim: mas você me conhece da onde? Eu falei assim: eu te vi debaixo da figueira, Natanael. Eu vi as suas orações. Eu vi o que você estava pedindo para o Senhor. E eu te conheço de lá. Aí Natanael começou a derramar lágrimas e começou a falar: tu és o Cristo, tu és o Messias de verdade. Aí Jesus falou assim: então você crê porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira, né? Então eu vou dizer para você que você vai ver maiores coisas. E vocês vão ver os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. O que a gente aprende com Jesus nesse texto, nesse contexto, nessa história? O que a gente aprende com Jesus? Você já viu que muitas vezes a gente encontra pessoas, a gente conhece pessoas, e essas pessoas muitas vezes causam a primeira má impressão, e aí você já, dentro do seu coração, você já fala: puxa, não fui com a cara desse sujeito, não gostei desse sujeito. E às vezes você vai falar de algum amigo para outra pessoa e a pessoa fala assim: será que é mesmo? Será que ele não está equivocado? Porque, pô, esse cara, ele veio da onde? Em tal lugar. Vamos lá conhecer. Aí você já vai com o coração armado para conhecer a pessoa. E Jesus mostra uma reação interessante, porque muitas vezes a gente a gente cria essa imagem, e quando a pessoa vai apresentar, a gente olha para a pessoa e já tira uma conclusão precipitada. Só que Jesus conhecia Natanael. Jesus falou para Natanael quem ele era. E Natanael ficou surpreendido. Às vezes a gente tem um hábito de julgar mal as pessoas, muitas vezes pela aparência, pela roupa,
às vezes pela cor da pessoa, às vezes pela nacionalidade da pessoa, às vezes pelo local que a pessoa trabalha, às vezes pela maneira que a pessoa se comporta, às vezes pela maneira que a pessoa se apresenta. Isso no primeiro impacto a gente tem essa atitude. Muitas vezes a gente tem essa atitude de julgar as pessoas antes de conhecê-las. E o que eu quero dizer para todos é que a gente comete erros quando a gente faz isso. Quando você conhece pessoas, muitas vezes você vai ter que dar algumas oportunidades para que você possa conhecer as pessoas. Porque você precisa ser igual a Jesus, mas você não é Jesus. Porque Jesus, ele já julgou Natanael e viu quem era Natanael. Ele conhecia o coração de Natanael. Mesmo sabendo que Natanael tinha essa personalidade de julgar algumas pessoas antes de conhecer, Jesus, ele começou a elogiar Natanael e começou a fazer: eis aí um verdadeiro israelita. Ele poderia falar: não, você duvida de mim porque você falou que pode vir alguma coisa de boa de Nazaré, então você duvidou de mim, então eu não quero conhecer você não. Porque Jesus sabia disso. E às vezes a gente poderia, muitas vezes, e às vezes a gente faz isso de maneira muito radical. Quantas pessoas se tornam amigas depois de tempos que vai se conhecendo? Quantas pessoas se tornam inimigas logo no primeiro encontro? Quando a gente fala do Evangelho de Cristo, a gente muitas vezes atribui isso à religião. Mas de que igreja que ele é? Qual o plano que ele segue? Qual a doutrina que ele vive? Qual o jeito que ele anda? Qual é o Jesus que ele crê? E às vezes a gente perde a oportunidade de, muitas vezes, falar do verdadeiro Jesus, que às vezes a gente diz que conhece. Só que o verdadeiro Jesus, ele nos ensina que a gente deve amar o nosso próximo, deve cuidar do nosso próximo, deve zelar do nosso próximo. Em 1 João capítulo 2, fala sobre o amor. Ele fala que se você diz que ama o seu irmão, que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você é mentiroso. E se você está dizendo que você ama o seu irmão, mas não vive o amor que você deveria amar, você não conhece a Deus. Porque aquele que diz que ama a Deus, ele conhece a Deus. Aquele que diz que ama o seu irmão, conhece a Deus. E aí que está o jeito de você andar com Deus. Olhando o seu próximo. Olhando a maneira que ele realmente deve ser recebido. E é por isso que nós muitas vezes cometemos esse erro de estar julgando pessoas a partir da primeira vez. Quantos inimigos você tem hoje que você não conhece? Quantas pessoas são seus inimigos que julgam você por aquilo que você é? Então nós precisamos realmente pensar sobre isso. Era essa a reflexão que eu tinha para trazer.